Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, hoje nós vamos estudar a carta à igreja de Esmirna. Paz do Senhor, gente, vocês que estão entrando, boa noite. Foi difícil ficar aqui até 10h30, sono, porque a gente acorda um pouco cedo. Mas me digam, o áudio está bom? Está dando para ouvir direitinho? Respondam aí nos comentários. Todo mundo está ouvindo bem? Que bom. Gente, hoje vamos estudar a carta de Jesus Cristo para a igreja de Esmirna. Está em Apocalipse capítulo 2, versículo 8 ao versículo 11. Então, pega sua Bíblia e abra em Apocalipse capítulo 2, versículo 8 ao versículo 11. E de antemão, já quero adiantar para vocês, será um estudo com contexto histórico e algumas aplicações do texto para a nossa vida. E não esqueço ainda de avisar para vocês, se inscrevam no meu canal do YouTube. Hoje pela manhã eu postei o comentário bíblico que eu fiz da lição de número 1 da revista do nosso primeiro trimestre da CPAD sobre a eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Então se inscreva, toda semana vai ter devocionais, abordagens teológicas, como também comentário da nossa lição bíblica. Então, vou começar essa live lendo o texto, Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado, faz as seguintes afirmações: conheço as tuas aflições ou tribulações e a tua pobreza, contudo tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas nada do que estás prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados, e sofrereis perseguição durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor de maneira alguma sofrerá a punição da segunda morte. Então, depois de ler esse texto maravilhoso com a minha Bíblia King James, quero lançar para vocês um tema muito importante para este texto: vencendo os sofrimentos. Mas antes da gente iniciar tudo isso, compartilhe essa live, gente. Compartilhe para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus. Foi por meio dessa palavra que eu fui salva, você foi salvo, que várias pessoas foram salvas. Então, aperte aí, compartilhe, convidando mais pessoas para assistir essa live. Gente, e o título que eu daria para essa live seria Vencendo os Sofrimentos. Vencendo os sofrimentos. Porque essa igreja tinha como uma marca principal a fidelidade. Jesus falou: ser fiel até a morte. E eu quero lançar uma pergunta para vocês aqui nessa live. É possível você ser fiel até a morte no meio deste mundo cheio de relativismo? É possível você ser fiel até a morte no meio desse mundo que tudo é liberal, que a moralidade dia a dia está se deteriorando mais ainda? É fácil ser fiel. Então essa igreja de Esmirna, ela tinha uma marca, a fidelidade. E
essa palavra Esmirna nada mais do que significa mirra. E essa mirra, ela era uma substância usada para ungir os cadáveres. E Jesus Cristo recebeu em um dos presentes, lá em Mateus capítulo 2, ele recebeu mirra. Era uma previsão do que iria acontecer, né? Que o corpo de Cristo ele seria ungido com uma melhor substância de mirra que existia, que estava guardada para Jesus. Mas a gente, conhecendo o contexto da igreja de Esmirna, essa cidade, Esmirna, né? Existia uma igreja lá. Esmirna, ela foi fundada no ano 1000 a.C. Ela foi fundada como uma colônia grega. Todavia, no ano 600 a.C., essa cidade ela foi destruída totalmente. Mas a história conta que no ano 200 a.C., o general de Roma, né, Lisímaco, ele reconstruiu essa cidade e Esmirna passou a ser uma das mais belas cidades da Ásia. Primeiro, ela tinha um porto muito grande, então qualquer navegação descia ali em Esmirna. Então, Lisímaco vai reconstruir essa cidade que foi destruída e ela passa a ser uma das mais belas cidades, até porque ali existia um monte chamado Monte Pagos e nele existiam edificações muito, muito belas mesmo. Tanto é que existia um escritor, que a gente vai ver mais na frente um pouquinho da live, que ele descreve que no Monte Pagos existiam torres, edificações que pareciam diademas. Então, quando o Senhor Jesus ele vai se referir a esta igreja aqui no capítulo 2 de Apocalipse, dizendo para esta igreja, no versículo 1, aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitou. Era Jesus deixando uma mensagem para aqueles irmãos da igreja de Esmirna, né? O mesmo contexto que a igreja viveu. Ela esteve morta, mas ela reviveu. E no ano 26 depois de Cristo, ou seja, no ano 26 Jesus ainda estava vivo, todavia o Senhor Jesus não pisou os pés na Ásia, como fez o apóstolo Paulo. No ano 26 depois de Cristo, a cidade de Esmirna ela pediu a Tibério, né, a permissão para construir um segundo templo para adorar o imperador. E Esmirna ela vai receber a concessão até primeiro do que a grande cidade de Éfeso e vai construir um templo para adorar o imperador. E quando os cristãos de Esmirna vão saber disso, eles continuam sendo fiéis a Deus. Que a marca dessa igreja era a fidelidade. Por isso Cristo falou, ser fiel até a morte. E de todas as cidades, Tiatira, Éfeso, Laodiceia, Esmirna, gente, foi a que se tornou mais fiel a Roma. Muito antes de Roma se tornar a principal cidade do mundo, a senhora do mundo, né? Esmirna já era fiel a Roma. E para esta igreja, Jesus falou uma coisa muito interessante: ser fiel até a morte. Será que é fácil ser fiel nesse mundo de relativismo hoje? Mas eu te digo uma coisa: a marca dessa igreja de Esmirna era a fidelidade. Se você está com sua Bíblia aberta, ou papel, caneta, anota isso. A fidelidade a Cristo era a marca da igreja de Esmirna. A fidelidade a Cristo era a marca da igreja de Esmirna. Então, lembrando ainda da história dessa cidade, Éfeso está em ruínas, Laodiceia está em ruínas, Tiatira está em ruínas, mas a cidade de Esmirna, até hoje, ela existe. E ela fica na Turquia. Para vocês verem, ela foi construída
ela foi destruída, ela foi reconstruída e existe até os dias de hoje. Então é uma cidade sobrevivente. E uma coisa interessante também nessa história dessa igreja era que a cidade de Esmirna, ela tinha uma rota comercial muito importante, onde qualquer mercadoria, qualquer coisa, primeiro tinha que passar pela cidade de Esmirna. E quando Esmirna ela vai edificar um templo ao imperador e vai adorar este imperador, os irmãos da igreja se recusavam. E por eles se recusarem, eles eram perseguidos, martirizados em último caso. Então, esse culto ao imperador era um culto em que toda a cidade de Esmirna prestava como uma forma de honrar, de agradecer ao imperador por cada coisa que ele fazia pela população, pela administração da cidade. Mas os irmãos da igreja se recusavam. E quando esse imperador ele morria, o corpo não era sepultado, pelo contrário, o corpo ele era deificado. Esses imperadores eram feitos como deuses para aquele povo. E em todos os momentos, os irmãos da igreja de Esmirna se recusavam a adorar ao imperador César. E quando eles não participavam, eles eram presos. E em último caso, eles eram mortos. Porque a prisão de Roma não cuidava de ninguém. Quem era preso pela guarda romana morria de fome, de pestilência ou de lepra. Então, isso é ser fiel até a morte. Por isso que Jesus fala para esta igreja, ser fiel até a morte. Era Cristo explicando para aquela igreja: vocês estão vivendo um contexto que deve adorar um homem, que é o imperador, mas vocês não adoram, então vocês são presos e vocês são mortos, porque vocês não negam o meu nome, não negam a minha adoração para adorar outro homem. E Jesus ele vai se apresentar a esta igreja. No capítulo 2, versículo 8, Jesus se apresenta como aquele que é o primeiro e aquele que é o último. Era o mesmo que dizer, ele é o primeiro do primeiro e o último do último. Antes dele não tem ninguém, depois dele também não tem ninguém. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, ele diz que, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ou seja, Jesus foi o primeiro a ressuscitar. E olha que interessante, a gente analisar o versículo 8, a Bíblia nos diz, aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e que foi ressuscitado. Que foi morto e que foi ressuscitado. É entender que ele morreu uma vez, ressuscitou e não morreu de novo. Então Cristo está para sempre à destra de Deus. É dessa maneira que ele se apresenta a esta igreja. E agora a gente, com um olhar mais panorâmico sobre a Bíblia Sagrada, aqui nesse capítulo 2, a igreja de Esmirna vivia sob a tribulação. Ela vivia debaixo da tribulação. E Amanda, por que essa igreja vivia debaixo da tribulação? Porque seria uma das maneiras da igreja abandonar a fé e adorar ao imperador e se render ao mundo de relativismo que existia sob a administração de Roma. Mas essa igreja não se rendia. A igreja era forçada a adorar o imperador, mas ela também se recusava. Diz a história que levaram 1.200 cristãos de Esmirna para o Monte Pagos, que era um monte muito bonito, muito alto, e existiam edificações maravilhosas nele. E essa história diz, levaram 1.200 cristãos e jogaram eles de cima para baixo. Por que jogaram eles de cima para baixo, Amanda? Simplesmente porque eles não adoraram ao imperador, continuaram fiéis a Jesus.
Só que depois dessa leva de 1.200, a história diz, levaram mais 800 cristãos e jogaram de cima do monte para baixo. O motivo? Porque não se renderam ao imperador. Mas não para por aí. Cerca de 50 anos depois que João escreve esta carta para a igreja de Esmirna, a história nos diz que o bispo da igreja, que é Policarpo, foi queimado vivo. E era fidelidade, gente. Essa igreja sabia o que era ser fiel. E diz a história que Policarpo ele foi queimado vivo em uma fogueira no ano 155 depois de Cristo. E os algozes diziam a Policarpo, César é Senhor. E o que Policarpo fazia? Se recusava de adorar a César. Então, o procônsul da guarda romana levou ele para o estádio perto das feras e falava para ele, jura, maldize e nega a Cristo. E Policarpo respondeu, 86 anos eu tenho servido a Jesus e ele nunca me fez mal nenhum. Como é que eu posso maldizer, negar o meu rei e o meu salvador? Então, naquele dia, depois de ameaçar Policarpo com feras, o procônsul falou, você vai ser consumido pelo fogo. E sabe o que Policarpo falou para aquele procônsul? Você me ameaça com fogo, que queima por 1 hora e depois de um pouco se apaga. Mas você é ignorante a respeito do fogo, do juízo vindouro e do castigo eterno reservado para os maus. Por que você está demorando? Faze logo o que queres. Era Policarpo dizendo, por que você demora a tirar a minha vida, já que você entendeu que eu sou fiel a Jesus, independentemente de qualquer tribulação e perseguição? Se você quer tirar a minha vida por causa de Cristo, tire a minha vida. E aí a gente pode se perguntar, mas como é que a gente entende o amor de Deus no meio da perseguição? Eu te responderia com uma pergunta. Como entender o amor do Pai pelo seu Filho quando entregou ele como sacrifício? Então, meus queridos, os irmãos da igreja de Esmirna, como também o pastor, o bispo da igreja Policarpo, ele preferia morrer por Jesus do que negar Jesus. Como eu falei no início, a marca dessa igreja era o que? Era fidelidade. Então, esta igreja vivia sob perseguição. Esta igreja vivia debaixo da pobreza. Por que a igreja de Esmirna vivia debaixo da pobreza? Porque era um efeito da tribulação que eles estavam vivendo. Era um efeito da perseguição de Roma contra essa igreja. E o texto de Apocalipse, capítulo 2, Jesus fala, conheço a tua tribulação e a tua pobreza, contudo você é rica. Que contraste, né? Que paradoxo a gente vê aqui. A igreja se considera pobre, mas Jesus diz, você é rica. O que isso significa? Literalmente, a igreja não tinha recursos financeiros, como a igreja lá em Laodiceia, como a igreja de Éfeso, mas ela tinha riqueza espiritual. A gente pode não ter dinheiro, tesouros nessa terra, mas se a gente tiver tesouros no céu, ninguém tira de nós. O ladrão não rouba, a traça não corrói. Então, o que Jesus está deixando claro para esta igreja? É melhor você ser do que você ter. Muita gente tem e não é. Muita gente tem algo na presença, tem algo para demonstrar para Deus que tem, como o jovem rico. Eu tenho muitas terras, eu tenho muitos gados. Mas Jesus falou, larga tudo. Vende, dá para os pobres, compartilha com os pobres. E vem e me segue. Vem ser discípulo. E aquele homem saiu entristecido porque ele tinha muitas riquezas, mas não queria abandonar para poder ser discípulo. Essa igreja de Esmirna, ela era pobre financeiramente, mas o texto nos diz, ela tinha riqueza espiritual. Gente,
algumas vezes temos que enfrentar desafios financeiros para poder ser discípulo de Cristo. Jesus falou que existe o Deus do dinheiro e muita gente tem em seu coração esse Deus. Todo o seu pensamento, toda a sua energia, todo o seu coração é centralizado em Dagon, o Deus do dinheiro. E não é isso que Cristo quer para nós, que o nosso coração esteja no dinheiro. Não que ser rico seja ruim, é uma bênção, até porque você pode abençoar outras pessoas. Mas mais importante do que ter é ser. Mais importante do que ter é ser. E quando nós buscamos uma reflexão a mais sobre isso, a gente lembra da igreja de Laodiceia também, que era uma igreja que se achava rica, mas Jesus falou: você não sabe que é miserável, pobre, cega e nu. Então a igreja de Esmirna se dizia pobre, mas era rica espiritualmente. Então é melhor a gente ser como a igreja de Esmirna, pobre materialmente, mas rica espiritualmente, do que a igreja de Laodiceia, que tem muitos recursos financeiros, mas espiritualmente ela é pobre. E eu estava ouvindo um podcast hoje e ele dizia que existiam muitas casas luxuosas que pareciam palácios, mas quem vivia lá vivia debaixo de um inferno, porque tinha riquezas, tinha tudo, mas não tinha Jesus. Mas ele falou também que haveria casas muito simples, que não tinha recursos, não tinha o melhor, mas eram casas que pareciam paraíso, porque tinha a presença de Deus. E neste contexto da igreja de Esmirna, nós lemos no capítulo 2, no versículo 8, versículo 9, melhor dizendo, que existia a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. O que eles são, Amanda? São, na verdade, sinagoga de Satanás. O que isso quer dizer? Quando nós falamos em sinagoga, nós lembramos de judeus, de fariseus, de grupo de estudiosos. Então, ali em Esmirna, havia um grupo de judeus que estavam todos os dias, constantemente, acusando os cristãos para Roma, dizendo: eles não dobram os joelhos perante César, eles não adoram, eles não seguem a lei, eles só dobram o joelho a Cristo. E se existiu um povo que foi mais inimigo dos cristãos na Bíblia, foram os judeus. Então, por isso, Jesus ele vai falar em Apocalipse 2, verso 9. Esses são blasfemadores e são como uma sinagoga de Satanás. Quando se ajuntam, não se ajuntam para falar o que é bom, se ajuntam para falar o que é ruim. E quando a gente lê a parte de Atos dos Apóstolos, neste livro, a gente vai observar a perseguição que os judeus tinham com os pregadores, os apóstolos, com o evangelho, até mesmo com Jesus Cristo. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 50, os judeus perseguiram Paulo em Antioquia da Pisídia. Atos 14, a gente vê a perseguição contra Paulo em Icônio. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 19, a Bíblia nos diz que os judeus perseguiram o apóstolo Paulo e apedrejaram ele. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, mais uma vez, Paulo é perseguido pelos judeus. Então, esses judeus que estavam em Esmirna estavam perseguindo esses cristãos com essas afirmações. Eles não adoram ao imperador, eles não dobram os seus joelhos, porque a marca dessa igreja era a fidelidade. Então, quem difama o nome do Senhor Jesus, quem difama o nome de Deus e degrada os adoradores de Deus, o que a Bíblia diz? São sinagogas de Satanás. Então, não persiga um homem de Deus. Não persiga uma mulher de Deus. Deixa ele levar o evangelho. Deixa ele fazer a obra de Deus. Cuidado com
com o que você fala de alguém, cuidado com as suas atitudes em relação a alguém que está semeando o evangelho neste mundo, você pode se tornar uma sinagoga de Satanás e ser odiado por Jesus. Assim como na igreja de Éfeso, que odiava a falsa doutrina dos nicolaítas, Jesus falou: assim como vocês odeiam essa doutrina dos nicolaítas, eu também odeio. Então, gente, não é que existe esse papinho só de Jesus é amor, né? Jesus também é justiça. As coisas de Deus são coisas retas. O reino de Deus é um reino justo. A gente não deve brincar com as coisas de Deus. Tiago, capítulo 4, diz que a maior arma do corpo é a menor. Que contraste, né? A maior arma é a menor, que é, gente, a língua. Cuidado com a sua língua, porque senão você vai se tornar uma sinagoga de Satanás, que não preza pelo conhecimento, pela expansão do evangelho, mas o tempo todo você maquina o mal contra alguém. Cuidado para você não se tornar uma sinagoga de Satanás. Tenha sabedoria em o que você faz. Essa igreja de Esmirna vivia sob tribulação, sob pobreza e enfrentava a prisão romana. Essa prisão era uma antessala do túmulo. Se você fosse para a prisão, você morria. Não tinha saída. Porque morria de fome, de peste, de lepra, ficava jogado ao léu, era esquecido. E esses cristãos estavam preferindo morrer por Jesus do que negar o nome de Jesus. E esta igreja, no versículo 10, era uma igreja pronta para sofrer a perseguição por causa de Jesus. Eu prefiro morrer do que negar a Jesus. Era esse o lema da igreja. Prefiro morrer do que negar a Jesus. Até porque o nosso Salvador foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus foi da cruz à coroa. E o que Jesus prometeu para esta igreja? Ser fiel até a morte, e eu darei a coroa da vida. Essa igreja, meus irmãos, não ia da vida para a morte, não ia dar vida para a morte. Elas iam da vida para a vida. Eles não iam morrer e iam para o inferno, não, pelo contrário. Eles iam morrer nessa terra por causa do nome de Jesus, mas iriam para a vida, lá nos céus, e detalhe, com a coroa de vitória, com a coroa da vida. Então essa igreja não era uma candidata à morte, mas à vida. Porque se você morre aqui, você tem vida lá no céu. Tudo que existe, esse mundo, essa terra, é um pouquinho do que diante do céu é algo simples, é coisa muito pequena. E daqui dessa terra, o meu desejo e o desejo de muitos é conhecer um dia Jesus. Será que o seu desejo também é conhecer a Cristo depois desta vida? Onde você passará a sua eternidade? Quando Deus criou Adão, Deus entregou o jardim para Adão. E Adão, infelizmente, entregou para Satanás. E tinha que vir alguém para resgatar essa terra, esse jardim. E veio Jesus. Jesus veio para resgatar este mundo. E chegará um momento que nós não estaremos mais neste mundo, porque nós também seremos resgatados para sempre deste mundo terreno. Então, essa igreja de Esmirna, ela era fiel a Jesus, enquanto que os moradores eram fiéis a Roma. E essa igreja, essa cidade de Esmirna, ela foi a primeira de todas as outras 7 a ser fiel a Roma. A primeira e também a última, porque ela até hoje existe. Mas Jesus se apresenta para esses irmãos: eu sou o primeiro e eu sou o último. Era para eles compreenderem o contexto que estavam vivendo. E quando 1.200 cristãos, depois mais outros 800 cristãos foram jogados em cima do monte, Policarpo foi queimado vivo, esses irmãos, eles não negaram a sua fé mesmo assim. Pelo contrário, como testemunhas de Jesus, como fiéis a Jesus, eles perseveraram no ensino,
na fidelidade a Jesus. Ainda que ser fiel a Jesus custasse a vida deles, eles continuariam fiéis. Ainda que ser fiel a Cristo custasse os bens, eles continuariam fiéis. Ainda que custasse a família, eles continuariam fiéis. Então, eu quero até te perguntar, se for para você ser fiel a Jesus e isso custar o seu namoro, você vai ser fiel a Jesus? Se for para você ser fiel a Jesus e isso lhe custar o seu emprego, você vai ser fiel a Jesus? Se for para você ser fiel a Cristo e isso custar a sua família, a sua vida, você vai ser fiel a Jesus? Judas vendeu Cristo por 30 moedas. Ele traiu Jesus por 30 moedas. E hoje, a nossa geração não faz igual Judas, que traz Jesus por 30 moedas, faz pior. No namoro, negamos a Cristo. No meio da família, negamos a Cristo. Em nosso emprego, negamos a Cristo, para que buscamos sempre o nosso próprio benefício. Mas não é isso, não é esse o contexto que essa igreja deixa para nós, essa reflexão. Em troca de qualquer coisa, nós sermos fiéis a Jesus. E se você se identifica como essa igreja de Esmirna, eu te pergunto, você está pronto para sofrer por amor a Cristo? Porque essa igreja estava preparada para sofrer por amor a Cristo. E o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 1, versículo 29, para mim foi dado um privilégio, não apenas de crer em Jesus, mas até de morrer por Jesus. Gente, isso que é amor, é você dar a vida por Jesus também. E Davi, quando ele vai escrever no Salmo 119, versículo 71, que ele passou por tribulações, e ele fala, foi bom eu ter passado por tribulações. Por quê? Para mim aprender a tua lei. E Jesus ele vai finalizar com esta igreja, essa carta, dizendo, não temas, não temas. Foi essa palavra que Cristo falou para a igreja, foi essa palavra que Jesus falou para os 12 discípulos, não temas. Jesus estava dizendo para aquela igreja, acalma o coração de vocês, não se perturbe o coração de vocês, ainda que vocês sofram tribulações, mas por amor ao meu nome vocês resistirem, vocês receberão a coroa da vida. Jesus, ele estava dizendo para aquela igreja, não temas, era consolando aquela igreja, porque Cristo passou por tentações, então Cristo saberia consolar aquela igreja. Ele entenderia o que a igreja estava vivendo e então consolaria aquela igreja. Jesus promete a coroa da vida para quem? Para quem vencer a pobreza espiritual. Jesus diz, eu te darei a coroa da vida. Para quem vencer as aflições, a perseguição, a sinagoga de Satanás, aqui no versículo 8, Jesus diz, eu te darei a coroa da vida. Para quem vencer a tribulação, Jesus diz, eu te darei a coroa da vida. Para a gente finalizar, eu te pergunto, você tem sido fiel a Deus? Que a marca dessa igreja era a fidelidade a Jesus. Mesmo debaixo de pobreza, mesmo debaixo de perseguição, essa igreja continuava fiel a Jesus. Você tem sido fiel a Jesus? Mesmo que isso lhe custe seu emprego, seu namoro, sua família, seu casamento, você tem sido fiel a Cristo? Porque Jesus falou, se você vencer, eu te darei a coroa da vida. Eu quero finalizar essa live fazendo uma oração e que o Senhor Jesus, Ele nos dê força para nós sermos fiéis. Neste mundo de tantas coisas, tantas ideias, tantas ideologias, tantas coisas novas que surgem todos os dias, tanta corrente de ideias que vem de todo lado, que Jesus nos ensine a ser fiel. Então, onde você estiver, se você quiser fechar seus olhos ou quiser ficar com os olhos abertos, mas sinta-se à vontade e que essa reflexão dessa live ela venha operar em seu coração. Deus, nós te damos graças, Jesus.
por este momento com a tua palavra. E Deus, eu te clamo nessa hora, que o Senhor nos dê força para sermos fiéis, que o Senhor nos ajude a sermos fiéis, para vivermos momentos de tribulação e não negar o teu nome, momentos de dificuldades e não negar o teu nome. Faz de nós discípulos fiéis do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E vou postar essa live no YouTube, depois vou colocar o link no story e você já sabe a sua missão, né? Se inscreve no meu canal, dá aquele like, comenta, compartilha para que pessoas sejam edificadas também. Que Deus nos abençoe e tenhamos uma semana cheia da presença de Deus e muito sucesso. Até mais!